Gente, hoje nós vamos meditar um pouco numa palavra muito legal para nós nesses dias atuais. Amém? Eu sei que nem todos têm assim a mansidão, o domínio próprio para saber esperar, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a sobre esperar, né? O tema da palavra: espere com paciência no Senhor. Bem, espere com paciência no Senhor. E eu gostaria que nós lêssemos Salmos 27, verso 14. Você está com a Bíblia aí, você vai acompanhando. Se não tiver, você vai ouvindo. Salmos 27, verso 14 diz: espere no Senhor. É uma afirmação. Espere no Senhor. É interessante a gente observar essa palavra espere no Senhor, que ele não diz a condição, tá bom? Porque às vezes a gente quer esperar no Senhor, mas a gente quer uma condição para esperar no Senhor. Mas a palavra de Deus só diz, ó, espere no Senhor, independente da condição, da situação que você esteja vivendo ou esteja passando. E diz, seja forte, né? E é uma exclamação, seja forte. A fortaleza, querido, é você ser corajoso para você saber esperar em Deus. Tenha coragem, exclamação, espere no Senhor. Novamente ele afirma, espere no Senhor. Isso é uma capacidade de pessoas que conseguem dominar a si mesmo, saber esperar no Senhor. O mal de muitas pessoas é não saber esperar, é ser imediatista, é não saber, é esperar com paciência o processo. E por não saber esperar, muitas pessoas colocam as mãos pelos pés, tomam decisões erradas, tomam decisões no nervosismo ou na sua necessidade. Olha só como é que acontece. A Bíblia fala de Esaú e a Bíblia fala de Jacó, dois irmãos. E o seu pai Isaac estava no final da sua vida. E de repente, Isaac pede para Esaú. Isaac era o preferido de Esaú. Pede para Esaú e diz: Esaú, prepara um guisado para mim, meu filho, preciso, para que depois eu te abençoe. E aí, eles foi lá preparar, foi fazer a caça, preparar. Um dia, Esaú chegou com muita fome em casa. Chegou vairado de fome. E Jacó tinha um quê? Jacó já tinha um prato de comida, de lentilha. A Bíblia diz que era saboroso. Já estava lá na mesa. E Esaú disse: dá um pouco dessa comida para mim. E Jacó disse: não. Se você me der a bênção da primogenitura, eu te dou o prato de lentilha, o prato de comida. Tão gostoso que tá. E aí, olha a palavra que Esaú liberou. Que Esaú disse: ah, eu tô com fome agora. O que vale a bênção, essa bênção da primogenitura para anos e anos depois? Eu estou com fome agora. E esse é o problema, muitas vezes, de muitas pessoas, muitos seres humanos. Qual é o problema? É que ele olha para a fome dele agora. Ele não presta atenção na decisão que ele vai tomar hoje e no que vai acontecer no futuro. Ele pensa que. Cleide está escutando, né? Foi isso que eu li? Então, olha só. Às vezes a pessoa não consegue, não consegue, como se diz, esperar. Esaú poderia muito bem ter preparado um prato para ele, ter preparado com paciência, tranquilo, sentado na cadeira, junto à mesa, se alimentado, mas não. Olha a palavra que ele diz: eu estou com fome agora. Sabe, muitas vezes o diabo aparece dessa forma. Ah, olha a sua necessidade agora. Ninguém sabe o que você está passando na sua casa, ninguém está preocupado em pagar suas contas, ninguém está nem aí, não. Então ele começa a jogar palavras que aparentemente são palavras boas. Aparentemente é legal, é justo, parece que é justo, parece que é legal. Mas no final a gente sabe que não é. Eu estava conversando com a Maria, né? Eu acho que ela está aí, ou é a Letícia que está.
e né, ela está procurando um trabalho, Sou está eu. procurando uma renda. E eu Sou eu falei que tô para ela, aqui. minha filha, você é muito inteligente, você é muito esperta. Mas às vezes a gente fica preocupado, meu Deus, como eu falei para ela, a gente está 8 meses desempregado, sem trabalhar. Há 8 meses que eu tô que só o meu marido trabalhando, no caso dela, né? E aí eu falei, passei uns conselhos para ela, dei uma direção, porque às vezes a necessidade desse dia nos faz esquecer de onde a gente veio. Escute, não queira voltar a lugares aonde você não foi feliz. Não queira voltar a lugares aonde você foi ferido, aonde você foi machucado. Não volte a comer um alimento que te fez mal. A Bíblia diz para nós não voltarmos ao jugo desigual. Então não volte. Às vezes você estava no local e você fala assim: ah, eu vou ter que me contentar com isso aqui. Eu vou ter que aceitar isso aqui. Não, você não tem que aceitar. Você não tem que se contentar com aquilo que te faz mal. Mas às vezes te faz mal por um lado, mas você tem um pratinho de lentilha, você tem sabe, tem aquela coisinha que você não gosta de estar lá, você não gosta de fazer o que você faz, você, mas tem algo que te prende e você precisa cortar isso. Às vezes é como o médico receita um medicamento e aí a pessoa diz, como aí a pessoa vem e diz, eu já estou quase boa, então vou parar de tomar o remédio. E ela não pode fazer isso. Então, às vezes, Deus nos tirou do mundo, mas o mundo continua lá. E o que, é que o diabo quer fazer? Levar-nos de volta para o mundo. E aí, muitas vezes, vai vir coisinhas aparentemente boas e a pessoa vai dizer assim, é de Deus, e na verdade não é de Deus. Por isso a importância de saber esperar o tempo de Deus. Lembre-se que o que enriquece o ser humano, e quando eu falo enriquece em todas as áreas, é a bênção do Senhor. Então tu tens que provocar a bênção do Senhor. E somente através de uma coisa você adquire a bênção do Senhor, que é através da obediência total, completa, plena na palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus pela fé, nós agradamos a Deus. Deus se agrada de nós. Quando a gente vê que o mundo cai de um lado, outro roda do outro, e você está firme e forte, crendo, eu sei que eu vou vencer. O meu Redentor, ele vive. Deus não vai me deixar só. É só um processo, é só um momento. E aí você usa a tua palavra, usa a tua fé e diz, eu quero o melhor. Eu vou comer o melhor dessa terra. Porque às vezes a gente acha, não, é só por um momento. E esse momento dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí você perdeu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porque um momento durou uma eternidade. Não, eu vou começar a trabalhar à noite, mas depois eu transfiro para o dia. Não vai ver esse dia. Não vai ver. Se tu acha que Deus te deu um trabalho para você trabalhar durante a noite, por que Deus não daria durante o dia que não te afastaria do Senhor? Então, a bênção do Senhor enriquece. E às vezes a gente se contenta com um prato de lentilha e se esquece a bênção da primogenitura, a bênção dobrada, o favor de Deus. E o que irritou a Deus? Foi Esaú desprezar a bênção da primogenitura por uma necessidade agora, pela fome agora. Porque às vezes a gente acha que está passando por umas lutas terríveis e somente uma necessidade, mas se nós olharmos para dentro de nós, não está faltando nada. Nada dentro de nós está faltando. Está tudo perfeito, está tudo correto. Então saiba esperar em Deus. Não troque a bênção da sua primogenitura, a bênção do Senhor, por um momento. Porque às vezes o momento vai durar uma eternidade. Confia no Senhor. A Bíblia diz em Salmos 37:4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. No 5, se eu não estiver enganado no 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só que a gente entrega o nosso caminho para Deus, não é? E quando a gente entrega o nosso caminho para Deus, a gente, não está do jeito que eu queria. Ué, mas quando entregamos o caminho para Deus, é do jeito que Deus quer e não do jeito que a gente quer. Saiba esperar o tempo perfeito de Deus. Quando o tempo de Deus chegar,
olha, vai estar tudo bem. Nunca faça nada na dúvida. Nunca faça nada na dúvida. Quando você tiver dúvida, fique quieto. Não faça nada. Porque a dúvida é um sinal de que você não pode fazer. E aí, será se eu faço? Será se eu não faço? É um sinal de que você deve ficar quieto. Então, olha só, em Gênesis, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou: tu não destes descendência, tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa é o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levantou, o levou para fora e disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído, imputado por justiça. Olha que coisa tremenda. A gente sabe que em Gênesis capítulo 15, capítulo 12, Deus chama Abraão. O que Deus queria? Deus queria criar uma nação, um povo que pertencesse a ele, que a gente sabe que é a nação de Israel. É o povo de Deus, é a nação santa de Deus, é Israel. E aí, ele chamou Abraão para isso. E ele chamou Abraão, poderia ter chamado Jó, que Jó é contemporâneo dele. Poderia ter chamado qualquer outra pessoa, mas ele chamou Abraão. Por quê? Abraão tinha um caráter de justiça que nenhum ser humano na terra tinha. Somente Abraão tinha esse caráter de justiça, de lealdade. Sabe? Então, um determinado ponto, ele e Ló se separaram, porque enriqueceram muito, e Ló foi para um lado, foi para Sodoma, e ele foi para as Campinas, para outros lugares. E aí, certo dia vieram 4 reis contra Sodoma, contra Gomorra. E aí esses reis levaram Ló cativo, como prisioneiro, junto com a sua família. Mas um homem escapou e correu e contou a Abraão. Abraão juntou 320 homens nascidos de casa e foi resgatar Ló. E aí sim ele fez, resgatou Ló. E depois disso, por isso que no começo diz, depois dessas coisas. E depois disso, Deus apareceu para ele em uma visão e disse que ia abençoar ele. E o questionamento dele era: Senhor, se o Senhor vai me dar uma bênção, vai fazer coisas grandes na minha vida, por quê? O Senhor não me deu descendência ainda. Já estou velho e o herdeiro da minha casa é o meu servo Eliezer, o Damasceno. E Deus disse: não será ele o seu herdeiro. Eu vou te dar um herdeiro nascido de você e da tua esposa, Sara. É uma promessa de Deus para ele. Só que o tempo da promessa, do cumprimento, não depende nosso. Por quê? Porque antes do cumprimento da promessa, Deus vai nos levar e nos curar e nos tratar. Se Deus tem uma promessa que vai fazer alguém, um pastor, um líder ou um grande homem de Deus, não vai ser no instalar de dedo. Foi assim que Deus fez com Davi. Davi foi chamado com 17 anos, foi ungido rei, mas só foi rei de Israel depois de 13 anos. Com 30 anos é que ele foi rei de Israel. Por quê? Ele precisava passar pelo treinamento, pela aprovação. Como a Bíblia diz que João Batista disse: olha, eu vos batizo com água, mas vem aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qual é o batismo do Espírito do Fogo? É o batismo da provação. É onde nós vamos ser provados, é onde nós vamos passar pelas guerras. Antes do cumprimento da promessa, nós precisamos passar pelo processo do tratamento de Deus. Quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo, imediatamente o Espírito levou ele ao deserto. O Espírito que levou, ou seja, foi batizado com fogo. Assim também seremos nós.
Há momentos na nossa vida que a gente diz, eu não vou conseguir passar, não está difícil, eu não vou resistir. E de repente, Deus diz, você vai resistir. Você só precisa esperar com paciência. Você só precisa ficar calmo. Todas as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida se nós permanecermos fiel a Ele, se não desanimarmos, se não olharmos para trás, se não recuarmos. A Bíblia diz em Hebreus 10:38, o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. No verso 39 diz que nós não somos aqueles que recuam, que retrocedem, mas os que permanecem na fé, pela fé, para a salvação da nossa alma. O segredo de tudo é perseverança. O segredo de tudo é continuar. Se está escrito na Bíblia, nós devemos esperar, confiar, vai dar tudo certo. Nós não podemos entrar em um desespero. Um determinado momento, um ponto, Abraão, com a sua esposa, e a esposa de Abraão, não Abraão, Sarai, diz a Abraão, olha, está passando muito tempo, eu já sou velha, você é velho, você ainda consegue gerar um filho, fazer filho, mas eu não consigo. E ela diz assim, eu vou te dar a minha serva. Por que ela não deu isso antes? Porque ela poderia fazer isso antes com Abraão na juventude. Mas olha o que o diabo usa para interferir na promessa de Deus. Porque não foi Abraão que quis, foi Sara, e com certeza o mal soprou no ouvido dela, dizendo, eu vou te dar minha serva, Agar, e você vai ter um filho com ela. E Abraão aceitou. Foi lá, coabitou com ela, teve um filho com ela, chamado Ismael. E o que teve de problema com eles é que Ismael, que quando Agar engravidou de Ismael, Agar começou a desprezar Sara. Olha a promessa. A promessa não era com Agar. Agar não tinha nada a ver com a promessa. E esse é o erro de muitas vezes a gente traz coisas, situações, pessoas para dentro de uma promessa que foi feita para nós, que foi feita para mim, não foi feita para os outros. A promessa é minha. A responsabilidade de velar pela promessa é minha. E aí, quando ela começou a desprezar Sara. Então Sara foi até Abraão, no verso 16, no verso 1, 16, verso 1 diz, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, olha só, Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim possa ter filhos por meio dela. Abraão concordou com o plano de Sarai. Esse era o plano de quem? De Sarai. Não era de Deus e não era de Abraão. Assim, muitas vezes nós, por não sabermos esperar a promessa que Deus tem feito na Bíblia Sagrada, por nós não sabermos esperar, a gente começa a criar meios para facilitar, como se Deus precisasse de nossa ajuda, como se Deus precisasse de alguma coisa para cumprir a nossa promessa. A única coisa que Deus quer para cumprir a promessa é que nós fiquemos no mesmo lugar que Ele nos colocou. A única coisa que Ele quer é que nós tenhamos fé e obediência na palavra dEle. O tempo é determinado por Ele, não por nós. E aí Abraão concordou. No verso 3 diz, verso 4 diz, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Olha só o que começou a entrar. O espírito de divisão, de contenda. Então Sarai disse a Abrão, até então ele era Abrão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo, que o Senhor julgue entre mim e você. O 6, Abraão respondeu a Sarai,
você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor parecer. Então Sarai humilhou Agar, e Agar fugiu da presença deles. Olha só, querido, que coisa terrível nisso aqui. Primeira coisa, assim, que a gente entende. A serva engravidou e desprezou Agar, desprezou a sua chefe. Ela era a empregada de Sarai e ela começou a desprezar. Aí Sarai chegou cheia de brava, chegou para Abrão e disse: Abrão, ó, caia sobre você, tudo isso está acontecendo aqui. Ou seja, a culpa é sua. Mas aí Abraão, com caráter de justiça, Abraão, o cara, disse: olha, ela continua sendo tua serva. Abraão não tinha amor pela serva. Você continua sendo a chefe dela, ela é sua empregada, faça dela o que você quiser. Então Sarai viu aquilo ali, humilhou e Agar fugiu da presença dela, com medo, porque estava sendo desprezada. Estava tudo bem. Estava tudo bem enquanto a promessa estava feita. Até o homem colocar a mão. Queridos, aonde Deus colocou a mão, aonde Deus falou, nós não precisamos interferir e nem colocar a mão. A gente só precisa, pela fé, crer que vai dar tudo certo de acordo com o que Deus falou. Então a ansiedade de Sara, ansiedade, meu Deus, o que vai ser amanhã? Estou ficando velho, o que vai acontecer? E a ansiedade de Sara trouxe para si e para o casal problemas, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, problemas que até hoje existem. A nação de Ismael e a nação de Israel, de Isaac. Até hoje existe problema entre eles. E por que existe esse problema? Por causa da ansiedade. Não saber esperar. Você já viu, às vezes, a gente fala assim, ou alguém já até com você, né? Fala assim, ó, quando chegar em casa eu vou conversar, a gente precisa conversar, né? Aí você fala, meu Deus do céu. Aí você liga, o que é? Fala. Não, diga. Não, é grave. Porque a gente quer saber logo. A gente não tem controle sobre situações. A gente não tem controle sobre a nossa vida. A gente não tem controle sobre o que acontece hoje e o que vai acontecer amanhã. A gente precisa colocar tudo no controle, nas mãos de Deus. Então essa ansiedade de Sarai, Deus não prometeu que ia dar um filho, ela só precisava crer. Mas a ansiedade dela trouxe para ela grandes problemas, divisão. Não foi porque Abraão ficou contra, não foi pior porque Abraão não ficou contra ela. Abraão só disse, ó, ela é tua serva, você faz o que você quiser com ela. Então, foi criada uma rivalidade entre eles. No livro de Gênesis, 16, 12, diz assim, ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Isso aqui foi quando Agar estava fugindo da presença da sua senhora Sarai. E porque ele foi encontrado e viu um anjo, e Deus fez uma promessa para ele, que ele também seria chefe de 12 tribos, de 12 príncipes, e ele seria forte, guerreiro, valente, e também ele seria contra todos, e todos seriam contra ele. E os descendentes de Ismael, né? Na verdade, descendentes de Ismael hoje são os árabes, como eu disse para você. Até hoje, porque existe guerra entre essas nações por causa do imediatismo, por causa da ânsia de querer as coisas logo, que cumprisse logo, que trouxe esse problema. Queridos, muitas vezes as nossas escolhas, nossas decisões não afetam só a gente. A gente já viu pessoas, fulano bebe, ciclano bebe, mas só faz mal a ele. Não. Ele faz mal a muita gente. Ele faz mal a ele faz mal aos familiares. Um pai que separa da esposa ou a esposa dos pais, eles faz mal aos filhos,
aos sogros, cunhados, enfim, todos sofrem por a escolha de um. Por isso, as nossas escolhas devem ser extremamente pensadas e direcionadas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela justiça de Deus, e não por aquilo que a gente acha no nosso momento de, sabe, aquele momento que a gente tem de o que importa é eu, né? É o egoísmo, eu que tenho que estar bem, eu que tenho que estar tudo bem. Mas não é assim. Em Cristo Jesus não é assim. Em Cristo Jesus é que todos nós estejamos bem. Todos nós estejamos perfeitos em Deus. E aí, no Gênesis 28, 18, os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Olha só. E aí, eles são a nação dos árabes, eles são árabes que perseguem, que lutam contra Israel até o dia de hoje. Ou seja, Isaac e Ismael nunca se deram bem. Nunca se deram bem. Lógico que Abraão sempre preferia Isaac, porque Isaac era o filho da promessa. Nesse mesma parte, quando o Senhor aparece para Agar, o Senhor disse, olha, eu serei com ele, eu vou abençoar ele, mas que era Ismael. Mas com Isaac é diferente. Isaac é o filho da promessa. Ele, o tratamento é diferente. Mas por Abraão, por ele ser filho de Abraão, Deus não desprezou Isaac. Até porque Isaac não tinha culpa de nada. Porém, ele não teve a mesma sorte, a mesma bênção que estava sobre Isaac. Então, queridos, vamos esperar, saber aguardar no Senhor. Tudo vai dar certo. Não importa a situação que nós estejamos enfrentando, lembre-se que tudo vai passar. A Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerás para sempre. Olha só, Jesus veio à terra e hoje está no céu. O apóstolo Paulo, Abraão, Isaac, Elias, homens, todos eles se foram, estão com Deus. E a palavra de Deus permanece viva até o dia de hoje. E graças a Deus por isso, porque um dia nós também vamos morar com Deus. E a palavra vai continuar para gerações futuras. Então, é saber esperar que tudo vai dar certo. Não entrar em desespero, em angústia, gritar, chorar. E agora o que vai ser? Mas dizer, Senhor, eu continuo crendo no Senhor. Eu continuo crendo. E manter uma vida de comunhão com Jesus. Oração diária, leitura da palavra diária, crescimento espiritual. Você precisa ter vida com Deus. Você precisa alimentar o seu homem nascido da fé. E ele é alimentado pela palavra e pela oração. Palavra, oração, jejum. Pela fé é que esse homem nascido da fé se alimenta, que é o nosso novo homem. Espere com paciência no Senhor. No momento que você estiver ansioso, lembre-se que a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6. Acredite, ninguém deseja mais o teu bem do que o Senhor. Ninguém deseja mais que você prospere nessa terra do que o Senhor. Ele deseja que você cresça mais do que você deseja. Mas lembre-se que as leis que regem a minha vida e a sua vida nesse mundo material são as leis divinas. Nós habitamos em um mundo que ele é matéria, mas o nosso Deus é espírito, é o Senhor dos senhores. As leis que governam a nossa vida são as leis espirituais. Justiça, paz, misericórdia.
São leis que esse mundo não conhece. São leis que o mundo mal, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Quando a Bíblia diz o mundo jaz do maligno, ele está dizendo o sistema que rege o mundo é um sistema maligno. É interessante observar isso. Então, por mais que eu e você sejamos crentes firmados na rocha, nós vivemos dentro de um mundo que as leis que rege ele não são as leis de Deus. Mas quando Deus age, as leis naturais desse mundo não têm efeito contra as leis de Deus, porque ele é soberano em todas as coisas. No livro de Isaías 40:31, diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha só, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Esperar em Deus. Não fazer, nem tomar decisões dizendo, ninguém tem nada a ver com a minha vida e eu vou viver a minha vida do jeito... Não, não faça isso. Aquiete-se. Aquiete-se. Deus tem o melhor para você. Deus não quer que você saia da presença dele, da casa dele. Deus não quer que você faça coisas que o leve para longe dele. Como eu disse domingo, olha, aprenda a viver hoje com aquilo que você tem. E amanhã você vai viver com a semente que você plantou hoje. E lembre-se que uma semente plantada, quando você vai colher os seus frutos, você não colhe uma semente. Você colhe centenas de milhares. E a sua confiança, a sua fé, é uma semente que está sendo semeada na casa, no altar, no terreno de Deus, que é fértil. E você não vai ficar sem colher. Como já dizia o apóstolo Filomeno, a semeadura é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher. Agora lembre-se que a colheita depende da semente que você está semeando e do solo onde você semeia. Que às vezes nós estamos semeando coisas no mundo e quem semeia essas coisas vai colher tempestade. Quem semeia ventos, colhe tempestade. Então, saiba esperar no Senhor e suas forças serão renovadas. E continuando ele diz, voam alto como águias, correm e não ficam cansados, exaustos, andam e não se correm, e não se cansam, perdão. Anda e não se cansa. Quem são esses? Aqueles que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são imputados como justiça de Deus. Confiar no Senhor. Mas chega a hora de você casar, chega a hora de você ter filho, chega a hora de você formar uma família. Tudo tem uma hora. Mas se nós quebrarmos regras, processo, queremos fazer coisas que não está no tempo, a gente acaba ferindo o princípio de Deus, ferindo a nossa vida e ferindo pessoas. Eu explico. Quantas pessoas, muitas vezes, casadas, não casadas, seja homens, seja mulheres, que criam seus filhos sozinhos. Quantas pessoas hoje têm um monte de filhos e falam assim, poxa, se pudesse voltar atrás, eu ia fazer estudar, me capacitar, sabe, ser melhor, para dar uma vida melhor para os meus filhos. E aí, não conseguiu. Mas é uma boa mãe, é um bom pai, graças a Deus por isso. Bendito seja Deus. Os filhos são bênção, a mãe é bênção, o pai é bênção, mas poderia ser muito melhor se tivesse esperado o tempo de Deus. Muitos fazem isso por rebeldia, tomam decisões erradas. Ninguém está nem aí, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tudo bem. Outros tomam decisões porque não tiveram exemplos dentro de casa. Não tiveram exemplo dos pais, que por suas vezes os pais não teve exemplo dos seus pais, e aí vão se perpetuando. Mas um dia Deus entra na história e Deus muda todo o contexto geográfico dessa família. Porque Deus entrou na vida e Deus diz, a partir de hoje,
Se você crê em mim, andar comigo, eu farei nova todas as coisas na sua vida. Glória a Deus por isso. Salmos 40, a partir do verso 1 diz: Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Olha só. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão. E confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Esse salmo eu fiquei meditando porque ele é muito lindo. Porque ele começa dizendo, eu esperei, né? Estou falando para mim, né? Eu esperei, estou colocando na primeira pessoa. Porque aqui só diz esperei. Mas eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Trouxe-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Firmou os meus passos. Porque andávamos vacilantes. Quando nós olhamos para trás, de onde Deus nos tirou? Quando eu estava falando com a Maria, falei, minha filha, olha para trás, de onde Deus tirou você? Olha quem você é hoje, uma levita no altar. E o diabo não vai ficar contente com isso. Olha quem é você hoje. Olha o Arthur, como chegou na igreja. Né, Arthur? Olha como você chegou, e cada um de nós, como nós chegamos à igreja. A Natália Lisboa, como chegou na igreja? Depressiva ou solitária? A Diane, como chegou na igreja? Desistida? Pedindo socorro? Puxando um cachorrinho amarrado com a linguiça? E olha quem está se tornando. Sabe por isso? Se submeter ao processo de Deus. Esperar o tempo de Deus. Porque as coisas não são do jeito que a gente quer. Porque se nós fizermos as coisas do jeito que a gente quer, a gente sai atropelando tudo e todos. E no final, a gente cai no precipício. Mas com Deus não. Ele não nos deixa cair no precipício. Por isso que ele controla a nossa vida. Tem uma hora que você chega em um determinado ponto, você fala, e agora? Para onde eu vou? E Deus diz, fica calado, fica quieto. Fechou todas as portas, de todos os lados fechou as portas. Parece que foi criado um céu de bronze, fechou tudo. Aí você acha que é uma maldição. E muitas vezes Deus está dizendo, isso aqui é o limite para você. Daqui você não pode passar. Eu fechei todas as portas. Sim, porque da mesma forma que Deus fecha a porta, Deus abre. E da mesma forma que abre, fecha. Apocalipse diz, a porta que eu abrir, ninguém fecha. E a porta que eu fechar, ninguém abre. Porque chega um determinado ponto que Deus não permite que a gente vá. A gente tem que parar, ficar quietinho, esperando o tempo que tratamento de Deus para nós. Então, olha só, ele firmou os meus passos, me fortaleceu as minhas pernas, me deu um fôlego novo, cânticos novos, sonhos novos, pôs um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão. Eu estava na célula esse dia, terça-feira, e eu achei legal, né, a forma que a imagem que o Cláudio e o Hélio estavam tendo ao meu respeito, né? Uma imagem boa de quem era e do que Deus fez na nossa vida. Então nós temos uma imagem. Às vezes as pessoas falam, como é que fulano ainda está de pé? Pela fé, meu irmão. Pela fé. Permaneça firme no mesmo lugar que Deus te colocou, não saia. Todo mundo pode ir embora, família pode ir embora, amigos podem ir embora, mas se Deus estiver com você, você é maioria aonde você estiver. Você sempre será maioria se Deus estiver contigo. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por você, é por mim, quem será contra nós? Ninguém. O Senhor nos guarda, o Senhor nos fortalece. Permaneça
firme no lugar aonde Deus te colocou. Porque no lugar que Deus te colocou, mesmo em tempo de seca, você vai dar frutos. Mesmo em tempo de nada, você vai dar fruto. Mesmo que humanamente você olhe para todos os lados, para a tua família, para os teus amigos, para a tua rua, para os teus vizinhos, você olha e você fala, meu Deus, está tudo desmoronando. Mas quando você olha para dentro de você, existe uma confiança que está dizendo, eu estou guardado, guardada no Senhor. Não temerei mal nenhum, pois o Senhor me guarda. Então, olha só, Deus fortaleceu os teus pés, né? Quem era nós antes de Deus entrar na nossa vida, né? Veio o testemunho da Tâmara, né? Testemunho que ela, não sei se ela já contou em algum momento, dos pactos loucos que ela fez com Deus, os votos. Eu me lembro, ela fez uns votos que eu falei, meu Deus do céu. Uns votos de uma oferta por algo que ela tem que contar, que é um testemunho muito forte. 3 meses, pastor, eu fiz um voto com Deus. 3 meses, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Uau! Se eu não me engano, no 4º mês, ou foi no 5º mês, ela conseguiu. Depois ela vai contar esse testemunho dela aí. E é tremendo. Queria deixar eu explicar algo para você. Quando você fizer um voto com Deus, cumpra você primeiro. Eu vou explicar como. Vou usar o exemplo da Tâmara. Olha, ela colocou aí 4 meses, ou seja, ela fez um voto durante 3 meses. No 4º mês, ela conseguiu. É poderoso essas coisas, gente. Atos proféticos. Depois ela conta o testemunho aí. É muito legal. Você vai rir, vai se divertir, a tua fé vai ser aumentada. Às vezes a gente fala assim, Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, se o Senhor me der isso aqui, eu te dou isso aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Escute. Quando você fizer um voto com Deus, fala assim, Deus, ó, eu vou te dar isso aqui, Senhor. Esse é por fé. É uma semente. Eu vou te dar essa semente. Eu vou semear pela fé. Para o Senhor me abençoar nessa área. Por quê? Quando você faz um voto com Deus, mas a semente ainda está na tua mão, ou seja, você controla, ou seja, se Deus cumprir isso aqui, eu faço isso aqui. Mas o que é a fé? É você lançar a semente. Lança a semente e espera. Vai dar certo, em nome de Jesus, vai dar certo. Eu plantei, estou esperando o dia da colheita. Mas se você fez um voto, mas ainda está com a semente na mão, a semente está na tua mão, como é que ela vai crescer? Como é que ela vai virar uma árvore, um jardim, se a semente está na tua mão? O que é a fé? É você plantar. É você pegar a semente e você falar assim, meu Deus, olha só. Porque quando você joga a semente, você diz, agora já era. Eu posso não dar mais para eu comer a semente, porque eu já plantei. Agora, existe um risco. Se a semente morrer e não germinar, aí vem o mal dizendo na sua mente, aí já era. Aí já era. Não tem mais jeito. Mas a sua alma está dizendo, eu creio. Eu não sei se vocês já assistiram o filme O Fazendeiro. Eles plantaram batata. Tempo de seca, que não tinha nada, e um monte lá de coisa. O que eles fizeram? Resumindo. O fazendeiro começou a plantar batata em tempo de seca. Você sabe que a batata vai nascer uma árvorezinha pequenininha que vai espalhar pela fazenda. E aí ele plantou a batata e ficou esperando. Um monte de batata. Plantou e ficou esperando. Ali ele não viu nenhum sinal de folha crescendo, da terra estufando para cima, não viu nada. Mas ele creu. Passou determinado tempo, no tempo da colheita, a terra seca, sem mato, sem árvore, sem nada, porque não tinha chuva. Eles começaram a escavar, e quando começaram a escavar, começaram a pegar umas batatonas enormes, grandes. Por que ele fez isso? Ele plantou. O tempo era de plantação, mas não tinha chuva. É o que a Bíblia diz, você fica esperando o tempo. O tempo, vai chover, isso, aquilo. Aí a Bíblia diz, você não vai colher. Se você espera por tempo,
Porque quem vive pela fé não espera por tempo. Então, se você tem uma semente, pegue a semente, lance a semente. Não espere, não espere que essa semente gere fruto, se a semente está nas tuas mãos. Lança e diga, Senhor, seja o que o Senhor quiser. E agora, eu tenho que cuidar. Como é que eu cuido? Oração, para passarinho não pegar. Como é que eu cuido? Profetizando. Como é que eu cuido? Expectativa no dia da colheita. Aumente a sua expectativa. Aumente a sua expectativa. E outra coisa, pela fé você tem que determinar um tempo. Você fala, Deus, ó, pela minha fé, em 3 anos, 2 anos, 1 ano, 9 meses, 6 meses, 1 mês, eu quero ver isso aqui. Eu determino, eu profetizo, eu declaro